Aqui no Brasil, o ex-presidente Jair Bolsonaro e o senador Marcos Duval isolaram Daniel Silveira e atribuíram ao ex-deputado a responsabilidade de idealizar a reunião que teria tratado de um suposto plano golpista. Nas próximas semanas, a Polícia Federal deve apresentar o relatório final da investigação ao Supremo Tribunal Federal. É o Theo Cury quem vai trazer para a gente os detalhes desses dois depoimentos e desse isolamento de Daniel Silveira, né, Theo? Exato, Carol. Os dois prestaram depoimento ao longo dos últimos dias. Jair Bolsonaro na semana passada e Marcos Duval, senador da República, nessa semana. Foram depoimentos diferentes, mas que seguiram a mesma atuada no contexto geral. Os dois isolaram Daniel Silveira. Tanto Jair Bolsonaro quanto Marcos Duval atribuíram ao ex-deputado federal, que tem condenações no Supremo Tribunal Federal, a responsabilidade e a atribuição para organizar, para idealizar essa reunião que aconteceu no dia 8 de dezembro no Palácio da Alvorada, na residência oficial da Presidência da República, e que as autoridades investigam por uma suposta apresentação de uma trama golpista para tentar reverter o resultado das eleições vencidas por Luiz Inácio Lula da Silva. Na semana passada, Jair Bolsonaro prestou depoimento à Polícia Federal, disse que quem teve a ideia, quem o procurou, foi Daniel Silveira para realizar essa reunião. Bolsonaro disse que nos 20 minutos da reunião ele ficou em silêncio e apenas ouviu o que foi tratado e que em nenhum momento, disse Bolsonaro aos investigadores da Polícia Federal, eles trataram de trama golpista e nem sequer mencionaram o nome de Alexandre de Moraes. Nessa semana, Marcos Duval prestou o segundo depoimento dele, ele que, assim como os outros dois, é investigado nesse inquérito tocado pela Polícia Federal. O que ele diz, Marcos Duval? Ele contradiz Jair Bolsonaro, diz que sim, que a trama golpista foi de fato tratada naquela reunião e corrobora o discurso de Bolsonaro. Diz que o ex-presidente, de fato, quando era presidente da República e participou daquela reunião, ficou em silêncio o tempo todo, que quem trouxe à tona o tema da trama golpista foi o ex-deputado federal Daniel Silveira, que Jair Bolsonaro ficou em silêncio e que demonstrou surpresa quando essa trama golpista foi supostamente apresentada pelo ex-deputado federal Daniel Silveira. Então, os dois atribuem a Daniel Silveira a articulação para que essa reunião de fato acontecesse no comecinho de dezembro do ano passado, entre o segundo turno e a posse de Luiz Inácio Lula da Silva, com o objetivo de grampear de maneira ilegal e clandestina o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Pela primeira vez, Marcos Duval blindou Jair Bolsonaro. Apesar de ter contradito o que ele afirmou, de contradizer o que o Jair Bolsonaro disse, ele blindou o ex-presidente ao dizer o seguinte, que fez acusações infundadas contra Jair Bolsonaro porque ele vivia um momento de pressão e de ameaças que eram feitas com relação à filha dele pelas redes sociais, por telefone e também por mensagens. Então ele blinda ao dizer que Bolsonaro ficou em silêncio e não encorajou em nenhum momento a trama golpista e ao dizer que o ex-presidente, que fez acusações infundadas com relação ao ex-presidente em um momento de tensão que ele vivia, de pressão e também de ameaças feitas à filha dele. O que a defesa de Daniel Silveira disse? Que não teve acesso ao depoimento de Jair Bolsonaro e de Marcos Duval e disse que não tem como levar a sério o que o senador, que mudou de versão diversas vezes ao longo dos últimos meses, diz. E, de fato, isso aconteceu. Marcos Duval prestou 2 depoimentos à Polícia Federal, mantendo, no geral, o que ele dizia, mas ele deu diversas entrevistas, indo e voltando atrás e apresentando versões diferentes sobre o mesmo fato. A própria defesa dele vem trabalhando numa estratégia para retirar esse estigma, essa imagem que ficou colada a ele por opositores e por críticos de loucura, de insanidade, de sandice. Essa é a estratégia da defesa de colocar o pé no chão e tentar mudar as versões diferentes que ele deu ao longo dos últimos meses, desde que esse caso foi revelado em fevereiro pela revista Veja. Tá, e agora? Próximos passos. Agora, depois de colhidos esses 3 depoimentos, de Daniel Silveira, de Jair Bolsonaro e de Marcos Duval, os 3 investigados nesse caso, e depois de ter feito a perícia no celular do senador da República, Marcos Duval, a Polícia Federal deve, nas próximas semanas, fechar o relatório. Relatório conclusivo, com todas as conclusões que ela chegou, às quais ela chegou ao longo dessa investigação, trazendo ou não indiciamento desses 3. Aí vai caber à Procuradoria-Geral da República também analisar com calma e dar o seu parecer ao ministro do Supremo Tribunal Federal responsável por esse caso.